capítulo 3, chamado Método, que entenderemos o Kardec, né, vai falar um pouco sobre proselitismo e também vai fazer categorias de pessoas que temos aí na nossa sociedade, e vocês vão entender mais pra frente, mas ele vai caracterizar essas pessoas dos incrédulos, dos materialistas, dos espíritas. Então é um capítulo bem legal, bem interessante e que também aborda bastante assuntos importantes, tá bom? Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo do Livro dos Médiuns. Então já se aconchegue, né? Pega o seu livro se você quiser acompanhar, né? Pegue um caderninho para fazer anotações, deixa seu like, o seu comentário de onde você está falando, me siga também no Insta, que é @vic_raiz, e vamos lá! Lembrando que no vídeo passado finalizamos o capítulo 2 das noções preliminares, né? Então, que era o maravilhoso e o sobrenatural, agora entraremos no capítulo 3. Vamos lá, galera. Capítulo 3, método. Maneira de proceder com os materialistas. Começando aí no item 18, o desejo muito natural e louvável de todo adepto é o de fazer prosélitos. Gente, pra quem não sabe, proselitismo é você tentar, né, converter alguém, trazer alguém para uma determinada religião, né? Então é isso, você querer ensinar a pessoa, querer com que a pessoa venha para a religião sua, né? Tentar fazer com que ela venha aí. Visando facilitar seu trabalho, que nós nos propusemos a examinar aqui a marcha mais segura, segundo nós, para atender a essa finalidade, a fim de poupar esforços inúteis. Então, igual eu falei, esse capítulo vai estar voltado a isso, né? O Kardec dando dicas aí em questão a nós, pessoas que querem fazer prosélitos. Porque quando a gente conhece uma religião, principalmente uma religião que nos faz bem, né? Algo que nos faz bem, a tendência de nós humanos é querer passar isso adiante, né? Eu falo por mim, quando eu me tornei espírita, tudo que eu podia fazer para mostrar o espiritismo para as pessoas, eu tentava mostrar. Por quê? Porque o espiritismo era uma coisa que me faz, né? E me fazia muito bem. Então é normal, né? E ele fala aqui que é um desejo muito natural e louvável. Então ele tá aqui para tentar nos ajudar, né? O espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso. A crença nos espíritos forma sua base, mas ela não é suficiente para fazer um espírita esclarecido, assim como a crença em Deus não é suficiente para fazer um teólogo. Então, galera, olha só, eu gosto muito dessa parte do espiritismo tocar em todas as questões da humanidade, porque de fato o espiritismo ele fala de todos os assuntos da nossa vida aqui terrena. O espiritismo ele tá envolvido. Muitas das vezes a gente fica sem resposta para certas questões, mas no espiritismo a gente encontra, né? Isso na filosofia, na ciência, em diversos campos e áreas o espiritismo está lá. E isso que eu acho que torna o espiritismo tão incrível, né? E além disso, ele fala aqui que a crença nos espíritos ela forma a base, mas não é suficiente para que a gente seja um espírita esclarecido, né? Então a gente tem que estudar, tem que se esforçar, galerinha. Não é só aí falar que é espírita e acreditar em espírito que tá tudo certo. Agora, começando aqui o item 19. Acredita-se que para convencer é suficiente mostrar os fatos. Esse parece ser o caminho mais lógico. Entretanto, a experiência mostra que não é sempre o melhor. Então, gente, eu já vi pessoas que mesmo com provas, com fatos, a pessoa não acredita. Isso é tanto na questão de espiritismo quanto em outros assuntos aleatórios da vida. Então, né, por mais que isso seja meio lógico, que até Kardec fala aqui, não quer dizer que vai fazer com que a pessoa acredite, né? No espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva, não é o ponto de partida. O verdadeiro ponto de partida é, então, a existência da alma. Então, galera, acreditar em espírito não é o ponto inicial do espiritismo. Não! O ponto inicial do espiritismo é acreditar na alma, né? Acreditar na existência da alma.
e na sua sobrevivência após a morte. Porque um espírito não é senão uma alma desencarnada, certo? Ora, como o materialista pode admitir que seres vivam fora do mundo material quando eles creem que eles próprios não são mais que matéria? Como pode acreditar em espíritos fora dele quando não creem terem um em si próprio? Então ele está falando o que eu acabei de falar. Como que uma pessoa vai acreditar em espírito se ela não acredita nem que ela é um espírito? Ela não acredita nem que ela tem uma alma. Como que uma pessoa vai acreditar nisso? Então se torna muito difícil, né? E aqui ele continua. Em uma palavra, antes de o tornar espírita, trate-se de tornar espiritualista. E isso a gente viu no capítulo 1, que antes de você ser espírita, você deve ser espiritualista, pois você acreditando que existe, que a tua alma sobrevive após a sua morte, tudo se torna muito mais fácil e mais esclarecido, né? E aí ele fala aqui, falar de espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde deveria terminar. Antes de tentar convencer um incrédulo, mesmo com fatos, convém se assegurar de sua opinião em relação à alma. Quer dizer, se ele crê em sua existência, a sua sobrevivência ao corpo e a sua individualidade após a morte. Então, né, antes de você falar com um incrédulo, falar com uma pessoa sobre o espiritismo, né, tentar fazer ali o proselitismo, você tem que saber se a pessoa acredita em alma. Se a pessoa acredita na sobrevivência da alma após o corpo, né? Porque vai ser muito mais simples. Como aqui ele fala aqui, falar de espírito antes que esteja convencida de ter uma alma é começar por onde deveria terminar. Então, falar de espírito é a última parte. A primeira parte é a parte da alma, a parte de acreditar e ter um espírito. Isso sim, você começa uma conversa. E hoje, gente, aqui de leitura, a gente vai ficar por isso e eu vou levar a gente para os resumos. Por quê? Porque a partir do item 20, depois ele vai para a classe dos incrédulos, entre outras classes que vocês vão acompanhar tudo e é muito legal. Então, vamos aqui para o nosso resumo, tá? Opa! Ó, galera, vamos começar aqui que eu trouxe algumas questões do livro dos Espíritos que vai abranger mais ainda o nosso conhecimento, tá? Que tem a ver aí com o capítulo que começamos aqui no livro dos Médiuns. E eu até falo pra vocês, galera, que é recomendado que vocês leiam, né, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, porque são duas obras de Kardec e também o Evangelho segundo o Espiritismo, né, mas assim, falando de estudos, assim, de perguntas e respostas, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, porque são livros essenciais para que você tenha uma base da doutrina espírita, tá? E eu trouxe aqui a questão, deixa eu até arrumar aqui, 842 do livro dos Espíritos. Pergunta-se se todas as doutrinas têm pretensão de ser a única expressão da verdade, como se pode reconhecer a que tem direito a de se posicionar assim, né? Porque a gente está falando de uma questão de proselitismo, né? Então, a gente vive num mundo onde várias pessoas praticam proselitismo todos os dias, e isso não só no espiritismo. Tem pessoas evangélicas que praticam proselitismo, tem pessoas católicas que praticam proselitismo. Então, é algo, galera, que muitas pessoas praticam. E aí, eu acho legal trazer essa questão, pois aqui é perguntado, como que a gente pode reconhecer a que tem, né, a que expressa a verdade e a que pode se posicionar assim? E a resposta, olha só que linda essa resposta. Será que faz o homem cada vez mais de bem e menos hipócrita, praticando a lei do amor e da caridade em sua maior pureza? Esse é o sinal para reconhecer se a doutrina é boa ou não. Então, galera, aqui ele fala que não é a doutrina certa, a doutrina que vem expressando a verdade é a que faz o homem cada vez melhor, ou seja, a que pega o homem naquele estado que ele está e busca mostrar que ele trabalhando o interior dele, se melhorando, né, e claro, amando a si mesmo, amando o próximo, amando a Deus, ele vai se tornar melhor, né? Ele vai avançar, ele vai progredir, né? Buscando praticar a lei do amor, da caridade em sua maior pureza. Então, esse é o sinal para reconhecer se a doutrina é boa ou não. Então, se vocês tinham essa dúvida, olha só que interessante, temos uma resposta.
E na minha concepção, o espiritismo é a religião hoje em dia que mais mostra isso, né? Claro que tem outras religiões legais, interessantes, mas o espiritismo, além dele responder todas as dúvidas de uma forma lógica, tudo que tá aqui nessa resposta do Livro dos Espíritos, ele faz. O espiritismo, ele faz tudo isso, né? Então é muito importante a gente analisar isso. E aí depois, galera, a gente vai para a questão 982. Kardec pergunta se precisa ser espírita para ser feliz no plano espiritual. E o espírito responde que não, que só a prática do bem assegura um bom êxito no futuro. O bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduz. Então, né, é uma dúvida. Será que só os espíritas são felizes no plano espiritual? Não. É quem pratica o bem, é quem pratica o amor. Gente, tem evangélicos maravilhosos, tem católicos maravilhosos, né? Tem aí universalistas, umbandistas, que são incríveis, que praticam o amor, que ajudam as pessoas, que ajudam a si mesmo, né, que melhoram a vida das pessoas. Então, tá falando aqui, só o bem, só a prática do bem que assegura um bom êxito no futuro. O bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduz. Olha só que incrível, né? Aí aqui, galera, olha só que interessante. Aqui eu coloquei, né, que o espiritismo é toda uma ciência, uma filosofia que deve ser estudada seriamente. Igual ali no que a gente acabou de ler, né? Só acreditar em espírita não te faz ser um espírita esclarecido. Tem que estudar, tem que levar a sério, tá? E aí também vamos aqui que acabamos de ver, né, que a crença nos espíritos e que a morte não existe é a nossa base. Então, gente, quando eu te perguntar qual que é a base do espiritismo, é acreditar nos espíritos e que a alma sobrevive após a morte, ou seja, que não há morte, porque se nós somos o espírito, somos a alma, quando o nosso corpo físico morre, a gente continua vivo, certo? Mas isso não faz do espírito esclarecido. Estude, tá? Mas essa é a nossa base. E aí a gente vai pra cá, ó. Olha só que legal. Inclusive, eu acabei de falar isso e já tá aqui no nosso resumo. A crença no espiritismo não faz da pessoa espírita. A crença nos espíritos está em segundo lugar de crer. O ponto de partida é a crença da existência da alma. Então, primeiramente, você acredita na tua alma, acredita ter uma alma, acredita, né, na alma, e aí depois a crença nos espíritos. E aí aqui é muito interessante que eu coloquei, né, antes de iniciar uma conversa sobre o espiritismo com a pessoa, né, certifique-se se ela acredita na existência da alma. E isso foi falado no capítulo 1, item 4, as 3 perguntas para se fazer. E a gente estudou isso, tá, gente? No capítulo 1, que era a espíritos. Então, dá pausa aí e vê se você lembra das 3 perguntas. Dá pausa. Que eu vou falar as 3 perguntas e vamos ver se você é um bom estudante do espiritismo. As 3 perguntas são: se você acredita em Deus, se você acredita ter uma alma e se você acredita que a sua alma sobrevive após a morte. Essas são as 3 perguntas que você deve se fazer, tá? Para uma pessoa, se você quer começar uma conversa sobre espiritismo, né? Se você está querendo ali fazer um proselitismo. Ou só conversar mesmo. Isso tá no capítulo 1, hein, gente? E aqui a gente tá revendo no capítulo 3. Antes de ser espírita, seja espiritualista, ou seja, acredite em algo após a sua morte. Ou seja, acredite que a sua alma sobrevive, né, após a morte. Isso também foi visto no capítulo 1, tá? Ai, gente, essa parte é muito interessante, porque eu trouxe aqui a questão 148 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta se não é de se lamentar que o materialismo seja uma consequência dos estudos e que, ao invés de mostrar ao homem superioridade da inteligência que governa o mundo. Por que isso, galera? Porque é que a gente viu sobre os materialistas. E vamos ver, conforme a gente for avançando nesse capítulo, sobre os materialistas, sobre os incrédulos, né? E aí é legal trazer essa questão, porque Kardec ele pergunta, ele falou, será que não é de se lamentar que o materialismo seja uma consequência dos estudos, né? A pessoa estuda tanto ao ponto de se tornar materialista, e que no caso era para mostrar, o estudo, né, serviria para mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, ou seja, Deus, mas no caso torna o homem materialista. E aqui a resposta do espírito é perfeita, que ele fala aqui, ó, não é certo dizer que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então, estudar, né,
Não quer dizer que você vai se tornar materialista. Não. É o homem, ele continua aqui, ó. É o homem quem tira deles uma falsa consequência, porque tem a liberdade de abusar de tudo. E agora vocês me perguntem, Vicky, mas por que o homem tem essa liberdade de abusar de tudo? Porque Deus deu uma lei maravilhosa para nós, chamada livre-arbítrio, para que nós podemos, né, ter nossos méritos e nossos débitos, né? Então, é uma decisão nossa. Então, o homem que escolhe estudar, né, que é maravilhoso estudar, só que ele depois se torna materialista por uma escolha dele, e não do estudo que ele fez, né? Da mesma maneira que tem vários estudiosos, né, que são cristãos, que acreditam em Deus, que sabem que existe uma força maior que governa o mundo, né? Então é uma questão do homem mesmo. A maioria dos materialistas são porque não tem nada para encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre a eles uma âncora de salvação que eles se agarrarão a ela apressadamente. Então eles estão falando aqui que a maioria dos materialistas que existem hoje, isso vocês podem analisar, que dá pra ver mesmo, porque eles não têm nada para encher esse vazio. E você sabe do vazio que eu tô falando, gente, todos nós humanos tem esse vazio, tem um buraco aqui dentro de nós que sempre tá faltando alguma coisa. E aí você tenta preencher com série, tenta preencher com trabalho, tenta preencher com droga, tenta preencher com bebida, tenta preencher com festa, com balada. Mas esse vazio, ele nunca vai ser preenchido, a não ser que você preencha de caridade, de amor ao próximo e de espiritualidade, no geral. Assim, você consegue preencher esse vazio. Então, esses materialistas, eles são porque eles têm esse vazio dentro deles, né? E aqui ainda o Espírito fala, eles falaram, mostre uma âncora de salvação, mostre algo para eles, para preencher esse vazio, que eles se agarrarão a ela apressadamente. E aí depois tem a questão também 147, que é interessante trazer, porque, né, está associada aí ao capítulo que estamos estudando, que é, Kardec pergunta por que os anatomistas, os fisiologistas em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais, são muitas vezes levados ao materialismo? E o Espírito responde que é o orgulho dos homens que acreditam saber tudo e não admitem que alguma coisa possa ultrapassar o seu conhecimento. Então, para o homem orgulhoso, é muito difícil admitir que existe uma força muito maior que ele, né? Que é Deus, que governa todo esse nosso universo, né? É muito difícil admitir, muito difícil, galera, para homens orgulhosos ou mulheres orgulhosas, tanto faz, admitir que tem coisas que ele não sabe, que ele não vai saber nessa existência. Que não vai saber, que tem coisas que estão longe do nosso alcance. É muito difícil. Então, essas pessoas, né, seja anatomistas, fisiologistas, cientistas, se tornam materialistas por conta disso, porque são orgulhosos, né? E aqui ele fala que a sua própria ciência lhes dá presunção. Pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Então eles pensam que aqui do que eles estudam não pode esconder nada deles, né? Porque a gente, no capítulo anterior, vimos que espírito, né, não é algo sobrenatural, pelo contrário, é algo que está dentro das leis da natureza. E mesmo assim os materialistas não veem isso, né? Então olha só, e eles pensam que a natureza não pode esconder nada deles, mas acaba escondendo, porque eles não acreditam, eles não veem isso. Interessante, né, galera? Olha como um capítulo liga o outro e como é interessante nós estudarmos todos os capítulos juntos aqui, neste maravilhoso canal. Tá bom? Galera, ficamos por aqui, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado, né? Eu trouxe aí um pouco mais do Livro dos Espíritos, porque fala bastante sobre questões, né, do capítulo que estamos estudando agora do Livro dos Médiuns. Na semana que vem continuaremos aqui no item 20, veremos as classificações que Kardec faz. E é isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o like, o comentário, compartilhe esse vídeo, tá? E até semana que vem.